Amado, sanazo, né? Eu fiz um estudo mostrando como que vocês citam erroneamente Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios capítulo 1, verso 13, a palavra batismo com o Espírito Santo não aparece aí. Ser selado com o Espírito Santo não é o mesmo que ser batizado com o Espírito Santo. Por que que não? Porque Efésios 1, presta atenção aqui, você é humilde? Você está tendo a ousadia de entrar na minha live e tentar despregar o que eu estou pregando, mas você é humilde para ouvir? É humilde para ouvir? A Bíblia diz que todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar. Você me deixa te explicar esse texto? Me dá 1 minuto, 2 minutos da sua atenção? Você me dá 2 minutos para explicar esse versículo que você está me dando aí? Esse versículo diz que quando a pessoa crê em Jesus, ela recebe o Espírito Santo imediatamente. E é isso que eu ensino. Todo mundo que me segue aqui sabe que eu ensino isso. No momento exato que alguém crê em Jesus, o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa. Agora, por que quando os samaritanos creram em Jesus, através da pregação de Filipe, os apóstolos tiveram que ir lá orar por eles, porque sobre nenhum deles o Espírito Santo ainda havia descido? Por que Paulo, quando chega em Éfeso capítulo 19, ele encontra 12 discípulos e pergunta para eles assim, recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles respondem que não. Então Paulo impõe as mãos sobre eles e eles começam a falar em línguas. Uma pergunta, qual o nome dele mesmo? Sanazo. Vou te fazer uma pergunta, Sanazo. Me responde, por favor, me explica João, Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Aqui, Jesus acaba de ressuscitar dos mortos e ele sopra sobre os seus discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Se eles foram batizados com o Espírito Santo lá em Atos 2, o dia de Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. 50 dias depois, os discípulos são batizados com o Espírito Santo. Me explica o que é isso que está acontecendo aqui logo após a ressurreição. Por que Jesus está soprando sobre eles e dizendo: recebam o Espírito Santo? Vamos lá, quero ouvir a sua explicação. Sanazo. Eles estão recebendo o Espírito Santo 2 vezes, por quê? Por que Jesus, ao ressuscitar, sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo? E aí passa-se 40 dias, Jesus vai ascender aos céus e diz para eles, lá em Atos capítulo 1, aguardem, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo em poucos dias. Se eles iam ser batizados com o Espírito Santo em poucos dias, o que foi isso que eles receberam aqui em João 20, 22? Vamos lá, me responda, por favor. Será que ele ainda está na live? Não tem resposta, não é? Pois eu tenho. Eu tenho a resposta. Quando Jesus ressuscita dos mortos e sopra sobre eles e diz: receba o Espírito Santo, isso é o que está lá em Efésios 1, verso 13. Eles estão sendo selados. O Espírito Santo está vindo habitar neles. Eles estão nascendo de novo. Ali eles são salvos. Ali eles são regenerados. Ali eles se tornam nova criatura. Ali eles se tornam templo do Espírito Santo. Mas ainda não eram batizados com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Se ter o Espírito Santo é o mesmo de ser batizado com o Espírito Santo, por que depois de soprar sobre eles e dizer receba o Espírito Santo, Jesus manda eles esperarem para serem batizados com o Espírito Santo? Vamos lá. Eles estão recebendo o Espírito Santo aqui, em João 20, 22, logo após a ressurreição. Jesus diz, recebam o Espírito Santo. Mas lá em Atos capítulo 1, Jesus diz, em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, ter o Espírito Santo é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Não concorda? Me explica então esses textos, por favor. Por que isso acontece? Por que o Espírito Santo ele é dado 2 vezes, de 2 formas diferentes, em 2 momentos específicos? Porque no Antigo Testamento existiam duas profecias acerca do Espírito Santo. Uma é a de Ezequiel capítulo 36, e a outra é de Joel capítulo 2. Na profecia de Ezequiel, Deus diz que vai colocar o Espírito dele dentro do homem.
qual é a consequência? Farei com que andeis nos meus mandamentos. Mudança de caráter, transformação, mudança de natureza. Ezequiel profetiza assim, olha, vocês vão olhar para os vossos pecados e vão sentir nojo do vosso procedimento antigo. Então o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Novo nascimento. Agora vai surgir os frutos do Espírito. Agora, Joel profetiza diferente. Joel profetiza o quê? Derramarei do meu Espírito sobre. Ó, olha a diferença. Porei o meu Espírito dentro, derramarei o meu Espírito sobre. Dentro, sobre. O que aconteceu em Pentecostes? O que cumpriu em Pentecostes? Foi Ezequiel ou foi Joel? Foi Joel. Tanto é que Pedro, quando vai explicar o ocorrido, cita a profecia de Joel. E qual é a consequência do Espírito Santo ser derramado sobre? Terão sonhos, terão visões, profetizarão, dons espirituais. Acho que o irmão já até foi embora, né? Coitado. Então, são duas profecias. Uma fala do Espírito Santo vindo habitar dentro do homem e a outra fala do Espírito Santo sendo derramado sobre o homem. Uma produz novo nascimento, a outra produz poder. Jesus disse o que? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém, queridos? Então é muito simples. Muito simples. Isso explica por que Paulo diz que desde que você ouviu o Evangelho, você foi selado com o Espírito Santo. Você não foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em você e você nasceu de novo. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Na igreja. Na igreja. E o restante do versículo? Falando consigo mesmo e com Deus. Mesmo na igreja, se não houver intérprete, eu continuo falando comigo mesmo e com Deus. Baixinho, para minha própria edificação. Esse texto diz, fique calado na igreja para não atrapalhar o culto. Eu não ensino aqui ninguém a falar em línguas na igreja. Eu ensino as pessoas a falarem em línguas em casa, lavando louça, tomando banho. Eu passo muito mais tempo fora da igreja do que na igreja. Na igreja, Paulo diz, eu prefiro falar 5 palavras com o meu próprio entendimento. Mas e quando eu estou fora da igreja? Paulo diz, eu falo em línguas mais do que todos vós. Meu querido, você não tem humildade mesmo? Você não tem humildade? Eu acabei de destruir completamente o argumento que você trouxe aí, que não é seu, né? Você aprendeu com Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, esses camaradas congelados, com ministérios frios, sem poder. Ah, não tem poder, mas tem Bíblia. Tem Bíblia nada. Quem tem Bíblia não é contra os dons, porque os dons são apoiados pela Bíblia. Quem é contra os dons não está defendendo a palavra. Está defendendo Calvino, está defendendo a denominação dele. Quem defende a palavra, defende os dons, porque os dons estão na palavra. Aí você vê como que eles são. O cara cita um versículo, eu provo que ele está errado, ele continua. Não tem nem humildade para reconhecer, nossa, é verdade. Os textos que eu acabei de mostrar. Não corre para outro texto, não. Explica o que eu acabei de refutar você aqui. Depois a gente fala sobre estar calado na igreja. Depois a gente fala sobre interpretação. Vamos ficar no argumento que você trouxe? Vamos lá. Explica. Por que os apóstolos receberam o Espírito Santo logo após a ressurreição e depois eles iriam ser batizados com o Espírito Santo? Não corre para outro texto, não. Que isso é muito feio. Como eu disse, não é contra esse irmão que eu estou pelejando, não. É contra um espírito. Essa live vai ficar gravada e todo mundo vai ver que esses argumentos são fracos, pobres, enganosos, humanos e malignos. Essas doutrinas foram colocadas no corpo de Cristo por Satanás, porque ele odeia a oração em línguas. Ele odeia a oração em línguas. E ele não percebe que ele está ajudando a gente. Porque para todo mundo que está assistindo, está evidente. Quem tem argumentos bíblicos e quem só tem argumentos falaciosos. Ele pensa que ele está perturbando a live, mas ele me ajudou aqui a trazer um grande esclarecimento para várias pessoas que estão me assistindo e que ainda vão me assistir. Por exemplo, quando ele cita, não havendo intérprete, fique calado na igreja. E eu estou na igreja, por acaso? Eu estou num canal, na minha live, canal esse que o propósito é justamente ensinar sobre oração em línguas. Como que eu vou falar em línguas aqui? E ele ainda cita um texto que defende a oração em línguas. Porque o texto continua. Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ué, é para ficar calado ou é para continuar falando? É para continuar falando, porém não é para atrapalhar o culto.
O que Paulo está trazendo ali é ordem. Ordem. Mas o próprio apóstolo Paulo, que está dizendo que na igreja tem que ter ordem, ele diz que quando ele está fora da igreja, ele é aquele que fala em línguas mais do que todos vós. Realmente, irmão, na igreja não tem por que eu ficar falando em línguas altas, atrapalhando o culto, se não tiver interpretação. A menos que seja com propósito. Se o líder, se quem está dirigindo a reunião disser, vamos tirar um período de oração em línguas agora, aí tudo bem. Ou então você está no momento do louvor e você está ali cantando em outras línguas e não está atrapalhando o louvor, também está tudo bem. O contexto de 1 Coríntios 14 é não atrapalhar o culto. Paulo diz, tudo seja feito para edificação. Aí ele diz, o que vocês fazem quando vocês se reúnem? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem profecia, outro tem língua, outro tem interpretação de língua. Agora eu pergunto, será que na igreja desse camarada aí tem tudo isso que eu acabei de citar aqui? Tem profecia? Tem língua? Tem interpretação de língua? Ele tá chateado porque eu falo em línguas, aí tá dizendo que tem que ter intérprete. E na igreja dele, que não tem nem língua, nem intérprete e nem nada. Isso não incomoda. Ele está preocupado se eu estou falando em língua sem intérprete. E ele não está preocupado que na igreja dele não tem nem intérprete, nem língua e nem nada. Tem uma dúvida, Danilo. Aprendi que existem dois tipos de línguas. Uma para orar, outra para interpretar. Mesmo assim, posso interpretar aquilo que oro em particular? Se o Espírito Santo quiser, sim. Se o Espírito Santo quiser te conceder a interpretação, sim.